propósito desse vídeo não vai ser te dizer quais ações você deve comprar, até porque, convenhamos, esse vídeo pode chegar em milhares de pessoas e eu tenho certeza que algumas ações que eu falar aqui não servirão para todo mundo que está assistindo esse vídeo. O intuito é fazer com que você escolha suas próprias ações, as melhores pagadoras de dividendo que se encaixam no seu propósito e no seu perfil. Eu não preciso nem citar que os dividendos eles são muito populares aqui no Brasil, só que primeiro a gente precisa entender que o dividendo ele não é um dinheiro que foi criado, é basicamente um dinheiro que trocou de bolso. Como assim? O dividendo ele é a distribuição de lucro de uma empresa. Então a empresa ela tem um lucro, ela pode pegar uma porcentagem e distribuir para nós acionistas. Só que esse dinheiro sai do caixa da empresa. E a partir do momento que a empresa ela distribui esse dividendo, a gente tem um reajuste do preço dessa ação no mercado. Justamente porque esse lucro ele não pode ser mais contabilizado no caixa, porque agora ele foi para o bolso do acionista. Mas é lógico, o dividendo ele traz muito mais para a gente um conforto psicológico, aquela sensação que estamos tendo retorno nos nossos investimentos, só que eles não são a única forma da gente ganhar dinheiro. Por exemplo, se uma empresa ela tem lucro, ela pode optar ou não em distribuir esse lucro para os seus acionistas. E o que ela poderia fazer caso ela não distribuísse? Ela poderia reinvestir no próprio negócio, e isso faria com que, em tese, a empresa continuasse crescendo e continuasse aumentando seus lucros com o passar do tempo. Ou, por exemplo, a empresa ela pode recomprar ações. E quando uma empresa ela recompra ações, ela está diminuindo a quantidade de ações que estão circulando no mercado. Então, ela tem algumas opções. Quando a empresa ela faz essa recompra, muitas das vezes ela faz esse processo porque ela vê que a ação dela está descontada no mercado. Quando ela recompra, ela pode cancelar essas ações, e se ela cancela, estamos de fato diminuindo a quantidade de ações no mercado. Antes a gente tinha 100 ações. A empresa, por exemplo, recomprou 20 ações e cancelou. Agora a gente tem apenas 80. E qual seria esse efeito nos dividendos? Se antes a empresa, vamos supor, ela pegou e distribuiu R$ 100 de lucro para as 100 ações que ela tinha. Então, se a gente dividir 100 por 100, cada acionista recebeu R$ 1 por ação que ele possui. Só que a empresa passou por esse processo de cancelamento de ações e agora ela não tem mais 100 ações, ela tem 80. Só que ela vai distribuir R$ 100 de lucro para 80 ações. Agora a gente não vai receber R$ 1 de dividendo por ação, a gente vai receber R$ 1,25 a cada ação que a gente tiver. Então a recompra ela também pode trazer benefícios para nós acionistas, sem mencionar também a valorização da ação no longo prazo. Só que a valorização é algo que pode demorar para a gente de fato enxergar do que o dividendo. Às vezes a gente compra o dividendo, daqui a alguns meses ele já caiu na nossa conta. E obviamente, se você está assistindo esse vídeo, você é investidor que gosta de receber dividendos. E se você realmente é esse tipo de investidor, você precisa criar um hábito que vai fazer muita diferença nos seus investimentos. Vamos entrar aqui nesse site e fazer uma simulação de um aporte de R$ 150 por mês durante 10 anos, de 2014 a 2024. Vamos supor que você, investidor, comprou ações da CEMIG durante todo esse período e, como você pode ver aqui, você reinvestiu todos os dividendos que você recebeu. Então, quando ele cai no bolso, você não gasta, você pega e compra mais ações de forma manual, principalmente enquanto você não estiver vivendo de renda. Se você não está vivendo de renda, para que você quer gastar esse dividendo? Pega e compra mais ações. Se a gente for olhar o resultado dessa simulação, vamos perceber que o investidor teria tido um resultado com o CEMIG de 253,02% durante os últimos 10 anos, sempre reinvestindo os dividendos. Agora, vamos supor que esse investidor ele não reinvista. Eu desmarquei aqui essa opção. O resultado dele sai de 253% para 101,96%. Então, é uma drástica diferença. Se a gente for olhar, por exemplo, a inflação do período, nos últimos 10 anos, de setembro de 2014 a agosto de 2024, o que nós vamos ver? Vamos ver que a inflação acumulada foi de 75,53%. Nesse caso, mesmo se o investidor ele não reinvestisse os seus dividendos, ele teria tido um retorno acima da inflação, mas não teria sido um retorno tão alto assim. E para ficar ainda mais visível esse efeito do reinvestimento, vamos utilizar aqui um exemplo bem simples. Vamos supor que você, investidor, investe todos os meses R$ 100 numa ação e essa ação te
traz um retorno em relação a dividendos de 6% ao ano. Por que eu estou falando que é uma simulação simples? Porque a gente está contando aqui que os dividendos eles não aumentem, que eles fiquem 6% durante 20 anos, que o aporte dessa pessoa não aumenta, fica R$ 100 durante todos os anos. Então, é uma simulação simples, mas o intuito é mostrar o efeito do reinvestimento. Se a gente for olhar aqui, no final de 10 anos, esse investidor, sem considerar a valorização dessa ação, a gente está considerando apenas o efeito dos dividendos, teria um acumulado de R$ 16.765, sendo que desses 16 mil, 12 mil saiu do bolso desse investidor, ou seja, 71% do valor final saiu do bolso do investidor e 28% foi apenas de juros. Só que olha esse efeito no final de 20 anos, como mudou. O montante final seria de 46.791. O investidor tirou do bolso 24 mil durante o período e 22.791 foi apenas de juros. Então, a gente chegou numa relação ali basicamente de 50-50. Metade do valor que esse investidor tem no final do período foi apenas de juros que ele reinvestiu. E imagina esse resultado aqui com 25, 30 anos, só que é óbvio, nem todo mundo tem uma janela de tempo tão grande assim, de 25, 30 anos de investimento, mas a gente já consegue perceber que quanto mais tempo a gente ficar reinvestindo, a gente não começar a usufruir desse dinheiro, mais esse efeito vai ser potencializado e no final a maior parte do nosso patrimônio vai ser basicamente os juros dos nossos investimentos, principalmente se a gente reinveste os dividendos que a gente recebe. Agora então que a gente já viu o que são os dividendos, que a gente entendeu que eles não são a única forma de nós acionistas ganharmos dinheiro ao se investir numa ação, entendermos também a importância de sempre reinvestir os proventos e dividendos que a gente recebe, vamos para a planilha que eu vou mostrar os principais pontos que você precisa olhar para escolher as melhores ações pagadoras de dividendos. E nessa planilha, eu peguei as centenas de ações que temos na nossa bolsa e utilizei vários filtros e chegamos em mais ou menos 40 ações. Então, sim, a gente diminuiu bastante o nosso escopo para a gente conseguir analisar. Eu vou disponibilizar para vocês tanto essa planilha já filtrada, quanto a planilha padrão com todas as centenas de ações, caso você queira utilizar os seus próprios filtros. Mas é muito importante que você entenda cada um desses indicadores para você conseguir filtrar bem e escolher as suas ações. E o primeiro filtro que eu utilizei foi o Dividend Yield, que é o retorno que essa ação deu ao acionista nos últimos 12 meses em relação aos seus dividendos. Se a gente quer boas pagadoras de dividendo, a gente não pode investir numa empresa que tem um Dividend Yield muito baixo. Então, coloquei um Dividend Yield mínimo de 5% até a casa dos 15%, 16%. Não considerei empresas também com Dividend Yield muito elevado, porque muito provavelmente é um ano atípico. Nenhuma empresa fica com um Dividend Yield muito elevado no longo prazo. O segundo filtro que eu fiz foi nesse indicador, dívida líquida sobre o EBITDA. Se estamos falando de boas pagadoras de dividendo, a empresa tem que dar lucro. E se essa empresa ela é muito endividada, isso pode acabar atrapalhando a sua saúde financeira. Então, esse indicador, dívida líquida sobre o EBITDA, ele mostra para a gente o grau de endividamento de uma empresa. A dívida líquida é basicamente toda a dívida que a empresa tem, a sua dívida bruta, subtraído do que ela tem em caixa. Então, se uma empresa ela tem muito mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida, a dívida líquida dela vai ser negativa. Ela consegue pagar toda a sua dívida se ela pegasse o caixa dela e quitasse as suas dívidas e mesmo assim ainda sobraria dinheiro. Já o EBITDA é basicamente o lucro operacional da empresa, o quanto ela consegue gerar de caixa apenas com as suas operações. E quando a gente olha esse resultado, o que significa? Bom, vamos supor que você olha esse indicador de dívida líquida sobre o EBITDA e o resultado deu o número 3. Significa que a empresa demoraria 3 anos para conseguir pagar todas essas dívidas apenas com o que ela consegue gerar de caixa com as suas operações. Quanto maior esse número, mais tempo a empresa demoraria para arcar com essas dívidas e mostra que ela tem um grau de endividamento maior. Normalmente, o mercado utiliza como parâmetro esse indicador bom até o número 3. Se esse indicador começa a ficar maior do que 3, pode ser um sinal de alerta de que a empresa ela está muito endividada. Só que é lógico, tá, gente? A gente sempre tem exceções. Existem setores que, de natureza, possuem um grau de endividamento maior, isso já é característico
não necessariamente é um problema. Mas para a nossa planilha, eu quis utilizar um filtro, então eu desconsiderei empresas que possuem esse indicador aqui, dívida líquida sobre o EBITDA, muito elevado. Até na casa dos 3,5 eu considerei aqui como aceitável. O próximo indicador foi o ROI, que é o Return on Equity. Basicamente, esse indicador mostra para a gente o quanto a empresa consegue gerar de lucro sobre o seu patrimônio, quanto que ela consegue de fato rentabilizar o seu acionista. No caso aqui da ABCB4, essa empresa, esse banco, possui um ROI de 16%. Então, ele consegue gerar de lucro 16% em relação ao seu patrimônio líquido. Em tese, quanto maior esse indicador, melhor. Mostra que a empresa ela é eficiente, que ela consegue rentabilizar bem o seu acionista. E se estamos falando de dividendos, queremos que a empresa continue dando lucro, porque se a empresa para de dar lucro, a gente não recebe dividendo. Então eu fiz um outro filtro aqui com o crescimento do lucro das empresas nos últimos 5 anos. Então, empresas que apresentaram uma rentabilidade negativa, uma diminuição dos seus lucros nos últimos 5 anos, elas não se encaixaram aqui e não estão presentes na nossa tabela. Apenas empresas que minimamente mantiveram constante os seus lucros nos últimos 5 anos. Ah, Bruna, significa então que se a empresa não está nessa tabela que você criou, ela é uma empresa ruim? De forma alguma, tá, gente? Apenas são filtros para facilitar o processo de escolha, porque imagina olhar e analisar centenas de ações. Quando a gente coloca alguns filtros, a gente já elimina e facilita muito o nosso processo de escolha. Mas, de qualquer forma, como eu mencionei lá no início do vídeo, eu vou disponibilizar também a versão completa dessa planilha com todas as empresas da Bolsa, para que você possa fazer o seu próprio filtro caso você queira, que às vezes você pode utilizar parâmetros diferentes. E o próximo indicador que eu utilizei para fazer o filtro foi o famoso beta. Já vou te explicar o que é beta, mas o intuito de fazer um filtro foi o seguinte: normalmente quem está iniciando no mundo dos investimentos, que quer ali uma maior segurança, principalmente buscando as empresas boas pagadoras de dividendo, a maioria desses investidores não querem tomar sustos, não querem acordar, ver aquela ação que sobe muito, que cai muito, que faz ele dormir preocupado. E eu já te adianto, se você dorme preocupado, se você dorme com medo dos seus investimentos, muito provavelmente você está investindo errado, tomando mais risco do que você deveria. O investimento, ele não foi feito para deixar a gente nervoso, para deixar a gente com medo e apreensivo. Ele é justamente o contrário. Ele é uma forma da gente sentir mais seguro, se ter segurança na construção do nosso patrimônio no longo prazo. E o beta, ele pode ser um indicador que nos auxilia nessa escolha. Por quê? Imagina a pandemia. O Ibovespa, que é o índice que reúne as empresas com maior representatividade na nossa bolsa, despencou. Vamos supor que na pandemia o Ibovespa tenha se desvalorizado em 50%. Existem ações que caíram igual ao Ibovespa, caíram 50%. Existem empresas que caíram mais do que o Ibovespa, 60%, 70%. E existem empresas que caíram menos. Ao invés de cair 50%, caíram 40%, 35%. E a gente consegue visualizar isso através do beta. Se o beta de uma ação é igual a 1, a magnitude do seu movimento vai ser igual ao do Ibovespa. Ibovespa subiu 10, a empresa subiu 10. A Ibovespa caiu 20, a empresa caiu 20. Agora, uma empresa que possui um beta menor do que 1, traz para a gente ali uma sensação de segurança um pouco maior. Por quê? Por mais que o mercado despenque, a magnitude desse movimento dessa ação vai ser menor. Agora, uma empresa com beta muito elevado, ela vai subir mais do que o Ibovespa, cair mais do que o Ibovespa, e isso pode trazer uma certa insegurança ao acionista, principalmente aqueles que estão começando. Então, eu utilizei aqui um filtro para betas que não excedam muito mais do que 1,1. Não quero empresas que tenham uma movimentação muito mais forte do que o Bovespa. Então, no caso aqui, por exemplo, de BB Seguridade, ela tem um beta de 0,45. Significa, por exemplo, que se o Ibovespa sobe 10%, o BB Seguridade tende a subir 4,5%. Mas se o Ibovespa cai 10%, o BB Seguridade tende a cair só 4,5%. Então, esses filtros já servem ali para balizar e ajudar muito a nossa escolha, porque as empresas que estão aqui, elas apresentam minimamente ou um crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, ou elas tiveram uma manutenção do seu lucro. Empresas com dívidas controladas, empresas que não se movimentam muito além do Ibovespa, trazendo para a gente, em tese, um pouco mais de segurança, empresas que possuem uma boa distribuição de dividendos e empresas que rentabilizam
valorizam bem os seus acionistas que conseguem gerar lucro com o patrimônio delas. Então, o que resta para a gente é ver o setor que a empresa atua, porque quando a gente quer montar uma carteira diversificada, não adianta só quantidade de ações. Ah, eu possuo 5 ações, sendo que dessas 5 ações, 4 são bancos. Você não está diversificando, você possui 4 empresas do mesmo setor. Então, é muito mais válido, às vezes, a gente não ter uma grande quantidade de ações inicialmente, mas ter ações de setores diferentes. Por isso que a estratégia do Barsi é muito difundida, aquela estratégia BEST, que é bancos, empresas de energia, de seguro, de saneamento e de telecomunicações, porque são setores perenes que sempre têm demanda, independente do momento econômico que a gente estiver passando, os bancos sempre terão demanda, empresas de saneamento sempre terão demanda, empresas de energia, não preciso nem mencionar, a gente sempre vai precisar de energia, independente do momento que estivermos passando. Então, analisar o setor que essa empresa atua. O setor de energia, por exemplo, nós temos ainda uma subdivisão, porque a gente tem empresas de energia que atuam com transmissão, com distribuição e com geração de energia. Então, a gente ainda consegue diversificar ainda mais. Existe um índice na nossa bolsa que ele não é muito conhecido. É o Ibov Smart Low Volatility. Ele pega as empresas do Ibovespa e separa aquelas que possuem a menor volatilidade, aquelas que oscilam muito de preço. E por incrível que pareça, se a gente olhar a rentabilidade desse índice, que é o índice IBLV, nós vamos perceber que ele bate de frente e ganha de lavada de vários indicadores. Como conseguimos perceber, esse índice IBLV teve uma performance nos últimos 20 anos de 1.876%, frente a 990% do Ibovespa, frente a 916% do CDI. E se a gente for olhar a composição desse índice, 32% das ações são de utilidade pública, empresas de energia, de saneamento, 26,5% do setor financeiro, bancos e seguradoras, 8,7% empresas de consumo não cíclico. As empresas de consumo não cíclico podem ser, por exemplo, empresas de telecomunicações, empresas que trabalham com alimentos e bebidas. Por quê? Independente do momento que estejamos passando, sempre vamos ter demanda de telecomunicação, de alimento e bebida. Só que o que acontece? Existem também as empresas de consumo cíclico, e essas sim a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, empresas ligadas, por exemplo, a commodity, são empresas de consumo cíclico. Dependendo do preço do minério, do preço do petróleo, dependendo às vezes do momento que estivermos passando, a empresa ela pode ter resultados muito bons, mas resultados muito ruins. Uma varejista, por exemplo, se a taxa de juros aumenta muito, uma taxa de juros elevada dificulta o acesso a crédito. Então, as pessoas tendem a consumir menos e isso acaba atrapalhando os resultados das varejistas. Só que as empresas que compõem esse índice são empresas do consumo não cíclico. Temos também 7% em real estate, empresas ali do setor imobiliário, empresas de comunicações, saúde e bens industriais. Apenas 12% são empresas de materiais básicos. Então, empresas que mexem com papel e celulose, as mineradoras, são consideradas empresas de materiais básicos e também são empresas mais cíclicas. Significa, então, que são empresas ruins? Não, mas que precisamos colocar isso na ponta do lápis. Às vezes, o investidor iniciante já sair colocando dinheiro em empresas cíclicas, que podem apresentar ali variações nos seus resultados, e isso, consequentemente, gerar ali aquela volatilidade nas ações, sobe mais, cai mais, pode trazer um certo susto. Então, conseguimos perceber que esse índice ele é majoritariamente composto por aquilo que a gente falou, por aquilo que até mesmo o Barsi menciona. Empresas de utilidade pública, que é de energia, de saneamento, empresas do setor financeiro, bancos, seguradoras. Isso tudo traz para a gente, em tese, uma menor volatilidade e é basicamente nesses setores que a gente encontra grande parte das boas pagadoras de dividendos. Então, eu acredito que todo esse passo a passo vai te facilitar bastante a escolher uma boa empresa, boa pagadora de dividendo. A gente já fez um bom filtro com as ações, a gente já entendeu ali os principais indicadores. Basta a gente agora analisar a empresa, ver se ela está de fato redondinha, escolher setores para a gente diversificar a nossa carteira e se expor e comprar ações que façam realmente sentido para a gente, não sair comprando qualquer empresa só porque viu alguém falando. E ainda falando de investidores que gostam de dividendos, muito provavelmente você também tem a vontade de visualizar os seus próximos dividendos, a data que você vai receber, quando que você vai receber, qual ativo que vai te pagar, até porque isso facilita na nossa organização. A gente já consegue ali se organizar, ver como a gente vai dividir o nosso próximo aporte, porque a gente já começa a planejar
o reinvestimento desses dividendos que vão cair. E existe uma ferramenta que, além de mostrar todos os seus próximos dividendos para você se planejar, ainda te auxilia na sua declaração do imposto de renda. Ele gera um relatório onde você baixa o arquivo e coloca no programa da Receita Federal. Ali estarão todos os seus investimentos e informações declarados de renda variável aqui no Brasil, além de monitorar todos os impostos que você tem para pagar, e inclusive mostrar se tem algum imposto em relação aos seus investimentos que você não pagou, porque existem regrinhas para a gente pagar imposto quando a gente vende nossas ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, e é uma ferramenta parceira da nossa Bolsa de Valores, cuja é só você acessar a Apple Store ou o Google Play e fazer o download do aplicativo Grana Capital, criar uma conta e você pode ter acesso a tudo isso que a gente falou. Lembrando aqui, ó, que a gente tem esse monitoramento dos nossos impostos, mostra pra gente prejuízos acumulados, lucros e impostos que a gente teve e que a gente não pagou, a gente consegue pagar dentro do próprio aplicativo. Tem a parte da declaração do imposto de renda, onde a gente tem uma declaração pré-preenchida, ou até mesmo um relatório copia e cola, que é só a gente dar Ctrl+C, Ctrl+V. E como a gente mesmo mencionou, também mostra o calendário dos próximos dividendos, mostra o preço médio de todos os nossos ativos, sem precisar com que a gente fique fazendo cálculos mirabolantes para descobrir. Os seguidores e inscritos aqui do canal possuem um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom ELAINVEST. O link para o download do aplicativo vai estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.